A graça e a paz do Senhor Jesus. O tema da nossa breve meditação desta semana é o luto da morte na esperança da vida. De uma maneira ou de outra, todos nós já fomos tocados na nossa história, na nossa vida, sobre a finitude dessa mesma vida. A morte já mostrou as suas garras para cada um de nós. Ela já colocou lágrimas nos nossos olhos, já marcou a nossa história de uma maneira ou de outra. Na verdade, ela já fez isso até mesmo com o Deus encarnado, com Jesus. Em João capítulo 11, nós encontramos Jesus chorando, lamentando, diante da morte do seu bom amigo Lázaro. Jesus chorava também pelo efeito da morte nas pessoas ao seu redor e como isso estava impactando a vida daquelas pessoas. Agora, o choro com o qual encaramos a morte, será que ele só tem um tom? Será que ele só tem uma cor? Será que só existe um tipo de choro, de lamento? A palavra de Deus nos fala firmemente que não. Ela nos ensina que, apesar da mais profunda tristeza, a morte pode e deve ser encarada de uma maneira completamente diferente. O texto que eu gostaria de examinar nesta breve meditação está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Ali Paulo nos fala o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Ou seja, será que há mais do que apenas a morte? A Bíblia claramente fala que sim. Ela nos fala que é necessário não apenas saber, mas também entender e crer que esse estado que nós vivemos aqui não é tudo, que existe algo a mais planejado por Deus e que não entender, não saber, não crer nisso nos coloca em um estado, segundo o texto, digno de pena, um estado de compaixão, um estado miserável. A diferença que transforma toda a realidade é o que nós chamamos da bendita esperança dos santos, daqueles que já pertencem a Cristo, daqueles que já confiaram nele como único Senhor e Salvador. Paulo, preocupado com os irmãos em Tessalônica, escreve para eles para que eles tenham a perspectiva correta diante de tantos amigos e parentes que estavam sendo mortos por causa da perseguição que eles sofriam naqueles dias. Nesse texto, Paulo escreve o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Paulo usa nesse texto um eufemismo. Quando ele fala aqueles que dormem, na verdade está se referindo àqueles que já haviam morrido. Três coisas esse texto me chama a atenção. Em primeiro lugar, a ignorância, o desconhecimento, alimenta a desesperança. A ignorância da obra da cruz é a primeira que precisa ser destruída nas nossas vidas. Nos primeiros momentos da conversão, aquilo que Jesus fez na cruz precisa ser claro no nosso coração, claro no nosso entendimento. A ignorância da obra eterna da salvação que já começa nesta vida também precisa ser destruída. E finalmente, a ignorância dos planos eternos de Deus para todos nós que já pertencemos a Ele. Essa destruição da ignorância pode acabar com a desesperança certamente na vida de qualquer pessoa. Número 2. O conhecimento é a chave para o fim dessa ignorância. Parece uma declaração óbvia, né? O conhecimento sobre qualquer área termina a ignorância de qualquer pessoa naquela área. Mas eu me refiro em especial sobre isso que eu mencionei. Quanto mais nós conhecemos do Senhor, quanto mais nós conhecemos dele na sua palavra, nós vamos sendo livres dessa ignorância. Isso vem, não há outra maneira a não ser através do conhecimento. É importante destacar isso porque é exatamente esse conhecimento que Paulo está trazendo aos Tessalonicenses neste contexto do capítulo 4. Ele está explicando alguns detalhes sobre os últimos dias e sobre aquilo que acontece com os santos, os que pertencem ao Senhor depois da sua morte. E finalmente ele vai ensinar aos Tessalonicenses a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento e todas essas coisas relacionadas à volta de Jesus. Conhecimento. Quanto mais eu conheço de Deus, do seu caráter, da sua personalidade, da sua fidelidade, às suas promessas, quanto mais a ignorância vai acabando na minha vida. Em terceiro lugar, a esperança, que nós temos mencionado aqui, é a chave para o fim da tristeza. Os Tessalonicenses com certeza estavam ficando abatidos com a morte repetida das pessoas. Mortes e mais mortes de pessoas que estavam no culto deste domingo, no domingo seguinte não estavam mais lá.
As notícias das prisões chegavam, as notícias das pessoas sendo lançadas às feras, sendo crucificadas, sendo decapitadas, sendo jogadas dentro de fornalhas ardentes, estava chegando cada vez mais à igreja. Isso trazia tristeza, com certeza. Porém, a esperança era a chave para resolver isso. No texto, ao serem ensinados o fim da ignorância, eles podem substituir a tristeza pela alegria da esperança. Não a alegria por causa da morte, mas porque ela não é o fim. Diante do que Deus tem feito em Cristo, somos desafiados a olhar para a eternidade como o nosso alvo, e não apenas para o aqui e para o agora. Eu queria perguntar, finalmente, duas coisas para terminarmos a nossa breve meditação. Em primeiro lugar, por acaso, apesar de pertencer a Cristo, você tem vivido com medo da morte? Diante de um diagnóstico, diante de um perigo que você passa, diante de uma ameaça, a morte é algo que traz a você uma preocupação exagerada? Veja bem, eu não estou dizendo que devemos viver vidas sem nenhum cuidado, vidas que corram um perigo gratuito, desnecessário, em absoluto. E também não estou dizendo que o temor diante de uma ameaça seja errado. A minha pergunta é: a perspectiva real da morte causa em mim ou em você medo? A palavra de Deus nos afirma que a esperança resolve, acaba, aniquila com este medo também. A confiança de que somos de Deus, que somos de Cristo e que Ele nos aguarda de braços abertos na eternidade, termina com esse medo. Em segundo lugar, você já foi liberto pela realidade da eternidade? Ela já invadiu o seu presente? Pastor, está falando do quê? Eu estou vivendo no aqui e agora. Pois é, meus irmãos. Mas quando nós conhecemos a Cristo, a nossa vida eterna já começa. João capítulo 17, versículo 3, Jesus, na oração sacerdotal, diz o seguinte: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Desde o dia em que isso se tornou realidade na nossa vida, a nossa vida eterna já começou, a nossa eternidade já começou. Portanto, quando nós vivemos uma perspectiva de cima para baixo, quando nós vivemos uma perspectiva da eternidade invadindo a nossa realidade, muito daquilo que nós temos vivido com dificuldade se torna bem mais fácil. Nós sabemos que somos seres eternos e que o nosso Deus tem um propósito para nós enquanto estivermos aqui. E depois, esta companhia, este propósito, esta vida maravilhosa continua na eternidade. Portanto, queridos, na nossa breve meditação de hoje, eu gostaria de desafiar você a celebrar o luto da morte na esperança da vida. Nós estamos debaixo dessa esperança, nós estamos debaixo da proteção e da segurança e da esperança que há em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e que você experimente uma vida longa, uma vida feliz, sabendo que ela é apenas o começo de uma vida melhor, de uma vida eterna. A graça e a paz do Senhor Jesus.